Olá, pessoal! No começo desse podcast, eu conto um pouco como está sendo a minha experiência nos Estados Unidos e sobre a cultura deles e o meu encontro com uma cheerleader. Então, se você não quiser ouvir isso, por favor, passe para o minuto 10, eu acho, tá? Ou se não, se você errar, volte um pouquinho ou ande um pouquinho para frente. Por favor, se vire. Beijo, tchau! Oi, pessoal. Vamos começar nosso terceiro podcast. Já me entupi aqui de café para conseguir fluir a fala, entendeu? Para conseguir fazer com que o podcast flua, né? E comentários dessa semana. Muita gente gostou, tá gostando do podcast, que bom, né? Porque não é fácil. Eu achei que não lá no primeiro eu falo que eu acho que eu me protejo mais só falando. Não é verdade isso, já não é assim. Já não concordo com isso. É até mais invasivo isso tudo que eu tô fazendo aqui, porque eu me exponho mais ainda por mais tempo falando. Então, essa semana eu passei por um episódio de ressaca, nesse sentido que a gente produz conteúdo e às vezes a gente se expõe demasiadamente. E quando eu coloco isso no mundo, toda ação tem uma reação de mesma intensidade e sentidos opostos. Todo mundo lembra dessa lei, né? Então, eu coloquei no mundo com muita intensidade, com muita paixão, muito feliz, mas mostrando um outro lado meu. E é óbvio que o universo me devolve essa ressaca, né? Assim, não por comentários ruins, não, nada disso, mas eu fico cansada, entendeu? Então a gente, quem vê o nosso trabalho assim por fora, acha que é muito tranquilo, assim, que ela faz isso com muita naturalidade. Desculpa, me engasguei aqui. Mas não, quando a gente posta, isso é muito forte. Assim, eu me sinto bem observada, começo a entrar numas noias, entro num ciclo de ansiedade tenso, assim, toda vez. Toda vez que eu lanço um projeto, assim, diferente, né, que vai um lado meu. E como eu costumo pôr muito de mim nas coisas, é como a sensação que eu tô falando, gente, é assim, na hora que eu publico, que tá online, disponível, é como se eu estivesse nua em praça pública, assim. Essa é a sensação que eu tenho. Parece que tá... Sabe quando você sonha que você é a única... que você vai pelado pra escola e tá todo mundo te vendo? É exatamente essa sensação. E demora uns 2 dias para passar, assim. Aí, claro que daí eu fui falar com a minha psicóloga. Eu vou consultar ela se ela deixa eu postar o áudio que ela me mandou aqui, porque esse áudio ajudaria muito as pessoas e entenderia muito o meu processo aqui dentro, né? Que você entendendo o meu processo, você entende o seu processo e você vê o trabalho de todo mundo aqui de um jeito diferente. E então, talvez eu poste isso, e se eu postar isso vai ser agora. Se eu não postar, eu vou continuar falando. Veja só, até o dedo escorrega, mas fiquei com vontade de falar um pouquinho contigo. Fiquei com a sensação do medo, mas também fiquei com essa sensação de então, se eu for fazer algo assim que me exponha tanto, terá que ser algo muito, muito, muito foda. Do tipo, não vou sobreviver se eu fizer todo esse movimento e correr o risco de ser algo superficial, algo fútil, algo sei lá o que, algo sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Não sei que nomes que tu dá para isso, do que seria um fracasso no teu caso, mas fiquei com essa sensação mesmo da exigência de tudo isso ter que ser muito, 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 muito acertado, muito, muito bom, de ter que arrebentar a boca do balão,
sabe? E aí perde o foco do propósito, daquilo que é o gostosinho para ti, daquilo que é o que te alegra, daquilo que é o que te move, das coisas gostosinhas e simples e que fluem de ti, que tu sabe que flui, né? Que tu já sabe que tem uma postura interna que te faz ter muita criatividade e produzir muito, mas tem um lugar que te trava. Esse lugar é esse que tu estás agora. E aí me cheira essa exigência de então ser o melhor projeto do mundo inteiro arredores, não para ser melhor que os outros, mas para te proteger do fracasso, da humilhação ou de, né? Como se tu não pudesse só experimentar. Eu vou fazer isso para ter a minha experiência. Eu escolho ter a minha experiência. E eu vou fazer isso com o meu coração. Ver se isso faz sentido ou se eu não peguei o ponto certo. Iva, então antes de seguir, te reconecta com o teu prazer. Te reconecta com o teu prazer, que foi aquilo que te motivou a fazer a primeira tirinha lá atrás. Te conecta com todos os teus talentos, todo o teu jeito, né? Tudo que em ti te levou a criar o Dilemas da Ivana. Te reconecta com essa leveza, com esse prazer, com essa brincadeira, com essa criatividade e com o propósito disso tudo. Antes de dar o próximo passo, vai precisar te reconectar com isso, porque esse lugar é mesmo para ser um lugar leve, né? Que tu entendas que agora, essa semana, tu não estavas bem, é verdade, porque, claro, tu vai te cansar, tu vai se dedicar, tu vai suar, tu vai isso, tu vai aquilo, né? Mas a criação e tudo mais é para ser um lugar mais leve, é para ser um lugar que flui. Então, se tu não estás assim, é porque alguma coisa encrencou. Então, volta lá para trás, volta para ti, te dá um tempo, né? E aí, tu pode parar de fazer o que tu tá fazendo, vai te dar um off, né? Para tu te voltar para ti mesma, tá? Beijo. E, resumidamente, ela me falou que é para eu me conectar com o propósito de tudo isso, né? Quando eu gravo um podcast, gravo uma coisa assim, eu não estou fazendo para aparecer ou para ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é a última coisa que acontece no estágio do trabalho na internet, né? É o último grau, assim, de conquista. Então, eu faço muito para ajudar as pessoas, assim, e para me ajudar, porque eu converso com... Gente, tem semanas que eu não converso com ninguém. Então, assim, fazer isso é muito terapêutico para mim. É divertido, eu gosto. Meus áudios para minhas amigas já eram podcast, então por que só não oficializar, né? Mas isso que eu tenho que estar resolvido comigo, né? É para ajudar as pessoas e quem recebe isso não vê assim, quem me acompanha mesmo sabe qual é o meu objetivo com isso. Ai, gente, é complicado. Mas eu quero contar uma história engraçada. Essa semana eu contei nos stories que foi que eu fui jantar com o pessoal do trabalho do Alexandre. Para quem não sabe, eu não moro no Brasil. Há 2 anos e pouco eu já estou fora do Brasil. Eu morei 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio no México. E a gente acabou de se mudar para os Estados Unidos, numa cidade que se chama Baton Rouge, na Louisiana, sul dos Estados Unidos, próximo a New Orleans. E é uma cidade assim, nhé. Assim, é Estados Unidos, cara. Eu não sei porque as pessoas têm uma paixão pelos Estados Unidos. É uma coisa que eu não entendo a doença que é. As pessoas vêm aqui e acham que vão ficar comprando, comendo o dia inteiro, que as coisas são baratas. Cara, eu não comprei nada aqui ainda, além dos móveis, né? E uma cadeira para sentar as coisas. Enfim, eu tenho uma série de críticas a esse processo.
Mas isso eu vou deixar para falar em outro podcast. O que eu queria contar é que eu fui jantar com as pessoas e aí, assim, cada vez que eu vou, eu entendo um pouco mais o que eles estão falando, né? Porque cada um tem um sotaque, tem um jeito de se expressar. E aí tem um casal, bem novinhos, assim, um menino e a menina, e o menino trabalha com o meu marido, ele acabou de se formar. E o dia que eu conheci eles, eu olhei para essa menina e eu falei: Alexandre, essa menina é cheerleader. Essa menina é cheerleader, eu tenho certeza. A gente é pós-graduado em cultura americana nos filmes, que isso traz toda uma discussão sobre representatividade nessa porra desse cinema que não existe, né? Os caras crescem vendo tudo que é deles, a gente cresce vendo só cultura americana. Aqui fica a minha crítica, essa porra desse cinema, publicidade, todo esse escambau que não mostra a realidade das coisas do brasileiro. E eu bati o olho nela, claro, né? Pós-graduada na sessão da tarde, o que mais histórias que tem é de cheerleader e quarterback, né? Alexandre, você tá louca? Você tá louca? Da onde? Alexandre, você não duvide do meu conhecimento aprofundado na cultura americana, ô general popzeira. Aí, no final, ela é muito simpática, assim. Isso foi no primeiro encontro. Aí, no final, eu falei: vamos trocar aí, Facebook, sai talvez tomar um café, não sei, né? Eu sempre tento emendar o café, que isso puxa o, o tema do nosso podcast de hoje. Aí ela me adicionou, fui ver as fotos dela, o que que ela era? Uma cheerleader do college. Eu conheci uma cheerleader do college. Eu não acreditei. Aquelas meninas que a gente vê nos filmes era aquela. E aí eu achei, meu Deus, eu mandei para as minhas amigas zoando, assim. Mas a guria era muito, muito querida, muito simpática, assim, ela, bem faladeirinha, assim, bem engraçadinha. Aí eu fui no segundo encontro, e daí, quando foi me aproximando a conversa, eu falei, cara, eu não pude deixar de notar que pelas suas fotos do Facebook, você é uma cheerleader, você foi? Dela, sim. Deu, meu Deus, eu estou conhecendo a pessoa do filme. Você não tem noção, porque eles não têm noção do consumo que é. E aí, assim, nossa, isso traz toda uma discussão filosófica também. Mas o quanto a gente cresce assistindo só eles, né? A gente olha para fora e não vê o Brasil dentro. Mais ou menos a gente vê nas novelas, assim. E mesmo assim, na novela, gente rica. E quando aparece gente na favela, gente da realidade, o pessoal não quer ver, fica puto, né? Mas, enfim, né? Quer ver branco, loiro, rico do subúrbio americano. E aí, ela, sim, eu fui, mas não é nada disso. Ela disse que eles faziam workouts, que é tipo ginástica, na segunda-feira, e treinavam durante a semana, e daí tinha que estudar, e daí todo final de semana tinha jogos, e então elas tinham que fazer o treino e tudo mais e tal. Foi bem engraçado, assim. Daí tem uma outra esposa de um cara que trabalha com a Lê, que a filha dela tá indo pra faculdade, e ela quer entrar naquelas fraternidades, sabe? E dela, eles estavam super tensos se ela seria escolhida, porque, tipo, você tem que ter contatos. Cara, ali já começa a sociedade, entendeu? Eu já reparei assim. Meu Deus, tipo, já começa todo o contato, você tem que ter alguém, as tuas conexões. Eu entendi assim, nesse papo daí delas, entre as duas, eu entendi 30% do que elas estavam falando, assim. Porque elas já estavam falando um assunto que eu não tenho conhecimento nenhum, então eu não sei aquele vocabulário. Eu não sei, eu não entendo. Então peguei por partes, assim. E daí eu falei, cara, daí eu olhei por uma hora e falei assim, tá, mas. E se a pessoa não entra numa fraternidade dessas dela, não, a vida segue normal. É muito da tua personalidade, se tu quer participar ou não. Daí eu fiquei pensando, caraca, velho, é outra coisa de filme, né? Você entrar numa fraternidade dessas e tudo mais. Enfim, foi uma situação
engraçada, assim, e isso me faz refletir como eles veem tudo de um outro jeito, assim. A gente foi dar um rolê na faculdade aquele dia com a Suelen e é surreal. É outro nível, assim, de... Meu Deus. E eles não precisam... E eles não... Tipo, eles têm tudo aqui. Eles não precisam sair e conhecer o mundo. E eles nem têm muito interesse, assim. Tipo, eles até têm, mas eles se acham muito bons. Assim, é aquela coisa do patriotismo que a gente não tem muito, né? E eu também um dia quero falar sobre isso, que eu aprendi com o mexicano também. Que eles se amam. Que basicamente assim, e que eu acho que deveria ser, eles se amam independente do partido político que tá, independente se o futebol perdeu ou ganhou, independente do que está acontecendo no cenário nacional de corrupção e tal. Há um amor pela terra, e a terra vem antes de todos esses partidos políticos, toda a colonização, tudo que aconteceu no país. É como se a gente pudesse amar o Brasil pela mistura que ele é desde sempre. Sim, houve escravidão, houve tudo, claro, eu acho que essa discussão sempre tem que existir, mas é como se a gente se apegasse a isso e não usasse só a camiseta do Brasil no panelaço, que isso já é complicadíssimo. Não quero entrar nesse assunto. Ou, assim, só quando tem algum evento, sabe? Assim, não, eles se amam. O mexicano é a mesma coisa, eles se amam independente do que está acontecendo. Ai, o Brasil ganhou, o Brasil perdeu na Copa. Ai, que merda, que vergonha ser brasileiro. Meu, o Brasil não é o Neymar, sabe? Assim, o Brasil não é. Eu não sei, é um amor independente de tudo que está acontecendo, sabe? Então, eles se amam, assim, o mexicano era a mesma coisa, mas o mexicano era bem crítico, mais crítico, era mais parecido com a gente, né? Nesse sentido, por causa que somos latinos, por causa que temos problemas muito enraizados na nossa cultura. Mas tá sendo engraçado ver todo esse movimento, assim. E, e eu conheci uma líder, né? Era só isso que eu tinha que contar. Vamos começar o podcast agora, então, né? Ai, deixa eu destravar o celular aqui e dar pau. Eu queria dizer que enquanto eu conversei tudo isso com essas mulherzinhas, o meu dente estava sujo, com um preto enorme no canino, que eu só vi quando eu entrei no carro, porque não me deu vontade de fazer xixi. Aí eu não vi. Essa é minha vida, falando com as pessoas, rindo mais que o normal, porque eu não entendi. Então eu ria muito mais para parecer simpática com um dente sujo. Essa é a minha vida. Então, no episódio de hoje, eu vou fazer e mostrar para vocês toda a minha teoria sobre por que é tão difícil fazer amigos depois de adulto. Eu já esbocei esse post, ele vai ser uma tirona para o blog. Eu acho que até talvez hoje eu consiga mexer nele. Eu já fiz uma estrutura onde eu faço uma dissertação com argumentos por que é tão difícil fazer amigos adultos, né? Então, eu vou começar argumentando e eu acho que você vai se identificar muito nesse processo. Se você está na mesma cidade desde sempre, teus amigos saíram daí, você está tendo que renovar os amigos, ou se você se mudou, ou se você foi morar fora, ou qualquer coisa. Eu acho que todo mundo vai se identificar com esse processo, né? Se você tem acima de 25, vem aqui comigo, vamos começar com essa dissertação, né? O primeiro, por que é tão difícil, né? Primeiro que é preguiça. Hoje em dia, tipo, as pessoas te chamam para sair, você tá em casa. Eu acho que a casa virou um grande amor para as pessoas agora. E a gente não vai sair nem a pau. Não tem como. E ou a gente tá cansado, tipo, a gente já trabalhou o dia inteiro e daí as pessoas pedem para socializar. Socializar é uma palavra muito complicada, né, gente? Ai, rancinho, ranço. Eu tenho uma amiga que, a Bia, não sei se ela vai participar desse podcast hoje, mas quando ela diz, Ivana, eu socializei demais, eu tô de ressaca, preciso ficar quieta agora na minha. Quando ela conversa muito, né?
E o terceiro tópico, né? Preguiça, cansaço. E o terceiro tópico é o Netflix, né? O Netflix absorveu, eu acho que eu tenho a teoria da conspiração que o Netflix é uma coisa muito mal já. Ou ela é muito bem, ou ela é muito mal, porque ela tá deixando a gente enfurnado dentro da televisão, dentro do computador, dentro de casa, mas eu acho que ele veio suprir um pouco essa falta de coisa boa para assistir, né? De ter ali. E eu acho que isso está criando uma certa impaciência nas coisas, porque no Netflix hoje está tudo disponível, né? Então você clica lá, você tem. Isso é bom, por um lado, né? Você tem tudo a hora que você quer, você não sabe mais esperar as coisas serem lançadas direito, né? Você quer consumir tudo de uma vez, tipo, uma série, 8 horas de série, 6 horas de série, pancadão de série, né? É muito. As crianças, tipo, a gente tem um sobrinho de 2 anos, eles olham Netflix, eles já entenderam que o Netflix está sempre disponível, né? Então eles só escolhem, eles falam, é esse, você achou, você achou. Eles sabem que se ligar a TV vai estar disponível aquele desenho. Na nossa época não era assim, né? Você tinha tal hora, passava a Fada Bela. Quem lembra da Fada Bela da Angélica? Ou passava, sei lá, TV Cruz. Ou passava um desenho animado qualquer. Hoje em dia não, né? Então isso faz com que a gente fique muito mais em casa, né? Aí assim, a primeira coisa quando você vai conhecer a pessoa, o que acontece? Incompatibilidade de ideias. Tipo assim, você começa a conversar com a pessoa, ela fala, voltando ao Netflix, ela fala que ela não gostou da série, você já olha assim pra ela, porque assim, você vai ficando adulto, você vai ficando muito cheio de manias, todo dengoso, né? Você você cria você fica chato, assim, qualquer coisa que a pessoa te falar, você, meu Deus, nada a ver, gente. Nada a ver, isso não vai longe. A gente já cria esse bloqueio na hora, assim, né? Ah, eu sou de partido tal. Se entra na política, meu Deus, se a pessoa já é totalmente oposto, você nem conversa mais, você já bloqueia ali. Se a pessoa fala qualquer coisa, assim, se ela gosta de uma coisa que você odeia, já na hora, já, meu Deus, não vai dar certo isso aqui, não. Que é o começo de qualquer conversa, né? Aí, o que eu tenho que falar? As pessoas falam, nossa, ele não tem nada a ver comigo. Mas aí entra a minha segunda teoria. Os teus amigos que estão contigo até hoje, há anos, olha, eu posso pôr a minha mão no fogo. Vocês têm sim muitas coisas similares, porque vocês estão juntos até hoje, mas eu tenho certeza que tem muitos que não tem nada a ver contigo, que é aquela tua amiga lá do colégio, e vocês seguiram caminhos totalmente opostos. Ela pensa totalmente diferente de você, mas você suporta ela por quê? Você suporta ela porque você conhece ela há muitos anos, você entende, você não julga ela, afinal, ela é sua amiga de várias e várias épocas, já passou várias contigo. Mas eu quero aí que você seja crítico nesse momento. Se você conhecesse essa sua amiga hoje, eu duvido que vocês seriam amigas. Eu duvido. Então as pessoas tendem a romantizar muito esses relacionamentos que elas têm há muitos anos, sendo que elas sendo que essas pessoas que elas dizem, nossa, meu melhor amigo, eles não têm nada a ver com você. E daí, quando você conhece uma pessoa que não tem nada a ver com você, você fala, pelo amor de Deus, eu não aguento essa pessoa nem mais 5 minutos, porque a gente não tem nada a ver. Ou seja, a gente julga a pessoa porque ela é fresca, mas a de 20 anos, que é teu amigo desde coisa, não. Meu Deus, a gente é o melhor amigo. Sendo que talvez, se fosse analisar muitos, vocês estão junto por insistência também, né? Porque se fosse ver bem, às vezes não tem, não tinha. Mas eu não quero entrar nesse assunto porque vai deprimir as amizades aí. Não quero ser tão crítica assim, né? Aí, mas eu quero que você reflita. Você seria amigo dos seus outros amigos se você conhecesse eles hoje? Fica aí a reflexão, tema de casa para o próximo podcast. Aí a segunda teoria, eu vou avançar aqui.
A segunda teoria é, se você já saiu da tua cidade, se você foi para a faculdade, não sei o que, você vai entender que pessoas de fora fazem mais amizades com pessoas de fora. Entenderam o raciocínio? Por exemplo, assim, me mudei de cidade. As pessoas que já moram naquela cidade, elas já têm esses amigos de muitos anos. Elas não estão procurando novas amizades. Elas já têm o ciclo de convivência delas. Elas não querem pessoas novas no grupo. Tanto é que, vocês lembram do Friends? Dá para super analisar. Toda vez que entra alguém novo no grupo, ficava aquela... tipo, a gente já tá aqui, nós seis, a gente já fechou, não cabe mais aqui. Não tem como mais entrar gente no nosso grupo aqui, né? Tipo, já tá... Partiu, rolê. O bonde tá fechado. Então, quando você... Essas pessoas, elas não vão, tipo, te convidar. Ai, gente, vamos abrir aqui o grupo. Não. A não ser que uma dessas pessoas tenha vivido já isso na vida e queira fazer isso por educação, assim, para te ajudar. Se não, esqueça. Se as pessoas já têm o grupo, as pessoas daquela cidade já têm. Aí o que acontece? Quem muda para aquela cidade ou para aquele emprego, a mesma coisa para o emprego. Dentro do emprego tem as panelinhas já estão fechadas. Para entrar dentro da panelinha do emprego é um inferno. Então, assim, os novatos sempre se reúnem. Tipo, a galera que também está vindo de fora ou acabou de chegar ou que está procurando um convívio é que vai receber quem está procurando convívio. Parece que existe um imã entre isso, sabe? E daí surge a galerinha da galerinha de fora, assim. Tipo, você, juro, você faz esse exercício no teu trabalho, nos teus amigos, você olha assim, sempre tem um grupinho das pessoas que recém chegaram. Inclusive, esses grupinhos fechados do rolê pode ter iniciado assim. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Mas é uma coisa de afinidade, porque assim, você quer falar você quer falar mal da cidade, você quer falar mal do emprego, você se sente mais acolhido nesses lugares, né? Porque tá todo mundo passando por aquilo. E ali começa uma afinidade, que é a justificativa lá do meu primeiro argumento, que é você conseguir falar da mesma coisa e a pessoa entrar em sintonia com você. Então, esse é um dos motivos. Quando você se muda, provavelmente você vai fazer amigos de fora. Aí, por exemplo, vamos para o terceiro tópico, que é todo amigo tem um grupo de amigos. Por exemplo, assim, a gente é tudo trabalhando em exemplo. Vamos dizer que você conheça o Joey dos Friends. Nossa, daí você e o Joey começam uma amizade super legal, em paralelo, assim. Vocês saem, tal, e tal, e tal. Aí, um belo dia, o Joey diz assim: Meu, você tem que conhecer meu grupo de amigos. Eles vão amar você. Tá, tá, tá. Fudeu. Meu Deus, porque vocês estão vendo assim, a construção de uma amizade é muito parecida com a construção do relacionamento amoroso. É nessa fase que você apresenta o seu namorado para a família, é a fase que você apresenta seu novo amigo para o seu antigo grupo de amigos. Então, assim, você vai ter que ser aceito por aquele grupo de amigos. E existe um certo ciúme, uma proteção àquela pessoa, exatamente como tem na família. Tipo, pai, irmão, todo mundo fica... Quem é você? Quais são as suas intenções com o nosso amigo? O que você quer com o nosso amigo? Você está procurando um relacionamento sério com o nosso amigo? Você está disposto a assumir essa amizade publicamente? Então, tipo, vai chegar aquele momento em que você vai conhecer aquele grupo de amigos. E é sempre muito tenso, porque você quer ser aceito, né? Você quer que as pessoas te conheçam e te recebam bem. E é um cagaço, né? E aí, a gente vai para um quarto tópico. Caso que isso aconteça. Por exemplo, você conheceu um amigo, daí você tem um grupo de amigos. Aí pode acontecer a segunda coisa. Você conheceu um amigo
e esse amigo é casado e você também. Por exemplo, vocês são 2 casais. Aí o problema vem assim, a cena 1. Cara, a gente precisa sair de casal. Tipo, meu Deus. Cara, é muito foda quando você se muda assim e você é de casal. Porque assim, é quase assim, a chance de eu menina, ou eu menina, menina com menina, menina, menino, menino com menino, menino, qualquer tipo de casal, tô falando aqui, se dá bem o teu companheiro, se dar bem com o companheiro da outra pessoa. Assim, pode analisar toda a história de casal bem-sucedida é porque isso aconteceu. Não existe uma história de casal em que os dois não se deram bem. E não é só os dois. Eu também meio que tenho que me dar bem com o companheiro da outra, e o companheiro da outra tem que se dar bem com o meu, comigo, assim. Há uma troca. Tipo, o meu companheiro tem que. Entendeu? Tipo, tem que fazer um X e tem que fazer um quadrado no relacionamento, assim, no sentido de se dar bem. Aí, a gente vai pra cena 2. Por exemplo, assim, beleza, saiu eu e você de casal, os nossos maridos são mais quietos, homem também nessa fase é mais sério, assim, mais quieto. A gente foi saindo, deu certo, deu match entre casal. Aí, aquele casal tem um grupo de amigos de casais. Vocês estão vendo que vai ficando mais difícil, né? Aí, aquele grupo de casais você é convidado para socializar. Essa palavra aqui dá arrepios. Dá arrepios para mim. Tenho arrepios com essa palavra. Você é convidado para socializar no churrasco. Você conhecer esses outros casais de amigos. Vamos, vai ser legal. Aí, novamente, a gente volta para aquela análise. Quais são as suas intenções com o nosso casal de amigo? Aí, assim, já era 2. Você com seu parceiro. Aí você com seu parceiro conhece casal. Você com seu parceiro tem um grupo de esse outro casal de amigo tem um grupo de casais de amigo. Aí você tem que se dar bem com esse grupo de casais de amigos. É muito difícil isso acontecer. Assim, cara, se você conseguiu passar por todas essas fases e chegar nessa fase onde todas as pessoas se dão bem, você ganhou, juro por Deus, você ganhou na loteria. Porque você tem que se dar bem com todas essas meninas, mais ou menos assim, né? Você tem que tolerar, se tolera, nem todo mundo é melhor amigo. Mas digamos que já é 6 pessoas, 8 pessoas. Já tem que se dar bem ali entre as meninas, aí você tem que meio que se dar bem entre os meninos. Aí o teu marido ou tua namorada tem que se dar bem entre eles. E com as outras namoradas, assim, há toda uma engembração de se dar bem entre eles e ser tolerável. Tipo, e depois que você vai para o encontro deles, você fica, ai, eu gostei daqueles. E as outras pessoas que receberam, você ficam, ai, mas você viu ela? Ai, ela fez não sei o quê. Tipo, todos os casais saem de todas as jantas falando de tudo aquilo que foi discutido naquela janta. É igual quando você sai com uma amiga, aí o grupo de amigas se separa, depois no carro todas as amigas falam tudo que aconteceu naquela janta. É sempre isso. Então é um nível muito hard de, de convívio social, é você chegar nesse tópico, assim. E aí, quando você analisa a amizade assim, você vê o quanto é difícil fazer amigos. Você vê o quanto é complicado e você, tipo, meu Deus, isso tudo aconteceu com naturalidade na tua vida. Eu sei, eu analisei isso porque eu estou um tempo fora, eu me mudei muito de cidade. Então, eu comecei a analisar as coisas de uma maneira mais sistemática, assim, não tão só pela emoção, né? E aí, a gente vai para uma quinta teoria, que é a teoria da troca, né? Porque se você for ver, todos esses relacionamentos deram certo por causa da troca que teve, a troca sincera, assim. E aí, eu cito aqui, ó, tô tipo lendo a minha dissertação, tá, galera? Eu cito os exemplos de conversas entre amigos.
E eu tenho certeza que você já viveu todas elas e você foi todos os personagens dessa história ao mesmo tempo. O exemplo 1 eu chamei de ego, que é aquela pessoa que só fala dela. Você consegue ir para um café com essa pessoa e essa pessoa fica 1 hora, 2 horas, isso já aconteceu comigo, só falando dela. Só falando dela. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir história. E eu, tipo, converso sobre a história. Então eu fico dando trela. Se a pessoa tá falando dela, eu sem querer eu entro na história e a pessoa fica assim. Mas eu já saí desse café e eu pensei assim, em nenhum momento essa pessoa aqui que eu tentei uma amizade me perguntou: "E você? Me fala de você? O que você está passando? O que você está vivendo?" Cuidado com essa pessoa na sua vida que não pergunta em você. Cuidado com essa pessoa. Porque talvez ela não tenha interesse. E eu acho que eu já posso ter sido a pessoa que só falou de mim e não falou em você. Entendeu? Ou seja, eu já fui os dois personagens dessa história. Isso que é muito engraçado analisar. Esse é um exemplo que eu chamei de ego. Aí, digamos que junta dois egos, vira o que eu chamo de competição. Ai, gente, vocês sabem, sabe aquele papo que começa na rodinha? Ai, uma vez eu fui chamar esse aqui e eu passei a maior vergonha e tal, tal, tal. Aí vem a segunda pessoa, em vez de falar do que a outra pessoa tá falando, ela puxa pra ela. Eu? A minha vez foi muito pior, muito pior. Eu passei muito mais vergonha. Aí vem a outra pessoa responde: "Não, isso aí não é vergonha. A minha vergonha foi maior que a sua. Porque a vez que eu passei vergonha foi tipo muito vergonha." "Não", daí a outra responde: "A minha vergonha foi a outra vergonha." Aí vira uma competição. Assim, o papo na saída, esse papo do café, é competição. As pessoas não se dão conta disso. Elas estão competindo, elas não estão conversando, né? Elas querem, cara, e tanto a pessoa do ego quanto você, e daí o que acontece? Você gosta dessa pessoa do ego. Você gosta dela, né? Porque tem pessoas do ego que são simpáticas, que elas só falam dela. E elas, qualquer assunto que você começa com elas, elas puxam a sardinha para elas. Assim, ó, você pode dizer: "Meu Deus, eu fui demitida." Ela fala assim: "Não, amiga, mas quando eu fui demitida foi muito pior." Sim, tudo dela é maior, tudo dela é mais difícil, tudo dela não sei o quê. E aí você, para conseguir conversar com ela, você tem que virar essa pessoa competidora, para ver se em algum momento ela entende que a tua emoção também vale. Porque essa pessoa do ego, ela só pensa nela. Nenhuma emoção dos outros vale na vida. Só a emoção dela vale na vida. E E aí, quando você sai de uma conversa dessas, você sai exausta. Exausta, não teve troca. Só teve um dando, outro dando, ninguém assimilou nada, ou como no primeiro caso do ego, só um dando, um dando e o outro recebendo. Então temos o caso de um dando, os dois competindo, e daí vem o terceiro exemplo que eu diagnostiquei, que é o exemplo da amizade verdadeira, da amizade fofa, da amizade real, que é a troca. Para mim, isso é amizade, né? Tipo, como que deveria ser uma conversa entre duas pessoas, tá? Eu tenho uma séria. Nossa, eu sou muito crítica a isso. E eu comecei a me afastar de muita gente que não era assim. É quando você conta a tua história, eu tô aqui contando uma história. Amiga, fui demitida. A outra responde o quê? Tá, e aí, como é que você tá? Como é que foi? A pessoa quer ouvir. Tipo, a gente tá falando do meu assunto aqui, agora, né? A gente tá falando aqui. Daí eu conto do meu, daí a pessoa pergunta do meu, e a gente fica aqui tentando resolver o meu. Daqui a pouco a gente resolveu o meu, né? Aí dá aquele período de silêncio. Eu resolvi o meu, eu senti que o meu foi resolvido, eu mudo, eu passo a conversa para minha amiga.
E você, amiga? Tá, já falamos do meu assunto, agora e você? Como é que você tá? Aí a gente muda o foco pro assunto dela e fica no foco do assunto dela. Eu não pego o assunto dela, que é o foco do assunto dela, e puxo sardinha pro meu com exemplos do meu. Tipo, eu posso dar um exemplo, mas eu sempre tento voltar o assunto pro dela, porque a gente está discutindo o problema dela nesse momento. Discutimos o problema dela nesse momento, voltamos pro meu. Isso, assim, a gente faz muito inconscientemente isso, quando são pessoas que não são egoístas, né? Há um interesse em saber e da história dos outros. Eu sempre digo assim, meu, eu já sei tudo, toda a minha história. Eu já sei tudo que eu passei. Eu quero ver o que as outras o que as outras pessoas estão vivendo. Eu cansei de ouvir a minha história. Isso que eu sou uma pessoa que eu falo pra caralho, né? Como vocês podem ver, eu estou fazendo um podcast sozinha. Mas a solidão faz isso com a gente. Então, há uma preocupação entre trocar, em se preocupar com o assunto. Não seja essa pessoa que puxa a sardinha pro teu em qualquer coisa. Tipo, eu tô cansada. Nossa, eu também. Eu também, porque na minha vez foi assim, porque... Cara, isso é insuportável, meu. Cara, as pessoas fazem muito isso. E isso tá sendo... Eu acho que... Ninguém nota isso, mas eu acho que isso tá sendo um dos maiores problemas da humanidade. Essa coisa de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo. Sabe? Não tem interesse em sair um pouco do teu mundo. Tipo, eu canso do meu mundo. Agora, eu queria estar aqui fazendo podcast com outras pessoas, né? No grupo eu falei, as gurias estão ocupadas, né? Não estamos podendo fazer juntas, mas eu canso do meu mundo. Aí dá vontade de perguntar para as pessoas: vocês não cansam do mundo de vocês? Vocês não têm interesse em saber o que está passando na vida das outras pessoas, né? E querer ajudar e discutir sobre alguma outra coisa? E aí vem uma minha outra teoria sobre amizade verdadeira. A amizade verdadeira, sabe? É quando rola um interesse por tempo indeterminado sobre as normalidades da vida. Por exemplo, assim, eu tenho interesse na sua vida normal e você tem interesse na minha vida normal. O que isso quer dizer? Não rola um interesse por algo, assim, eu não tô indo falar com aquela pessoa para fazer fofoca. Eu não tô indo falar para essa pessoa porque aquela pessoa tem um contato que eu quero e não sei o quê. Você pode até fazer isso, eu não tô dizendo que isso é errado, todo mundo faz isso, né? Contatinhos, aquela coisa esperta, a gente conhece, mas eu tô falando de amizade verdadeira. Há um interesse em saber como que tá a vida normal daquela pessoa, aquela vida assim, do boleto, entendeu? Fui ali, guria, puta, não deu certo, fiz um bolo, não cresceu, abatumou, eu falo na minha região, a gente fala abatumado. Não cresceu, putz, mas aí, o que que tu fez? Olha, põe o fermento só no final e não bate muito, às vezes isso pode resolver. Entendeu? Esse é um papo sincero. Ah, não tô querendo saber, não tô indo falar com ela para saber se ela tá bem ou se ela tá mal, se ela conseguiu aquilo que ela queria, se ela, sabe assim, eu tô indo falar porque eu tenho interesse, eu me preocupo com aquela pessoa de forma genuína. Genuína. Eu acho que é uma preocupação genuína sobre as normalidades da vida da outra pessoa. Eu acho que é isso que representa uma boa amizade, sabe? Junto com o terceiro exemplo da troca, que é aquele papo que não é competitivo e não é só sobre você, né? E eu acho que isso são fatores, assim, que são indispensáveis. Então, quando essa preocupação genuína ela continua, é aí que é o tempero de amizade de anos, entendeu? Por isso que existem amizades de anos, por isso que talvez a gente voltando àquele primeiro tópico sobre aquelas amizades da primeira série, da segunda série do colegial, continuam até hoje, porque na vida sempre houve um interesse em saber como você tá, né? Porque sim, porque sei lá por quê. Fomos famílias em outras vidas, não sei por que explicação. Então, assim, uma amizade dura quando um procura o outro para saber como que o outro tá, né? Porque eu tenho amizade de anos e até hoje essas pessoas me procuram, a gente se procura, há um interesse, há essa coisa
em se ajudar, em saber, em comemorar. Tipo, eu não fico mal porque a outra pessoa conseguiu uma coisa, porque eu sei do que ela passou. Eu não tenho inveja daquela pessoa, porque eu sei tudo aquilo por trás que ela passou. Se você analisa minha vida por rede social, você vai ver uma coisa. Se você analisa minha vida fora da rede social, minha vida, que eu estou dizendo, mas é a sua vida, vai ser outra coisa. E amigos sabem disso, por isso que amigos não se invejam, né? Que isso também traz toda uma discussão. Eu falo isso, traz toda uma discussão, adoro filosofar, sobre inveja, né? O Leandro Carnal tem uma palestra sobre inveja que é genial, que é assim, você não consegue invejar quem tá longe. Por exemplo, assim, a Beyoncé. Eu não posso invejar a Beyoncé, né? Porque ela tá muito longe, ela é uma coisa assim. Então, quando a pessoa tá muito longe, a gente tende a admirar ela. A gente só consegue invejar quem tá perto, né? Tipo aquele colega, mais ou menos, que a gente mal conhece, sempre isso também é muito válido falar. A gente só inveja o que tá perto, assim. Então, por isso que quando uma pessoa consegue, um vizinho consegue algo, a gente quer morrer, né? Assim, mas aí, por isso que eu tô falando, quando você conhece a pessoa de verdade e ela conquista uma coisa muito especial, você entende, você não inveja, né? Pelo menos é isso que eu tento levar para minha vida, assim, eu aprendi depois de todos esses anos analisando todo esse comportamento humano que existe nas relações. E eu acho que o que une a amizade, assim, em geral, é a vida normal, né? Tipo, quando você vai ver que as celebridades têm amigas de muitos anos, eu acho que é exatamente isso, por isso que elas são amigas, porque a amiga sabe o que a amiga famosa tá passando, sabe? Assim, as amigas da Kim Kardashian desde sempre. A Rihanna tem várias amigas desde sempre. Eu sou toda trabalhada no exemplo das divas pop, tá? É assim, é construção do meu caráter. Divas pop. Então, não, mas só para dar um exemplo para vocês entenderem esse raciocínio. E realmente você pode ser. Depois de tudo isso que eu falei, você foi todos os personagens que eu já falei lá atrás. Você foi egoísta, você foi o competidor, você foi o amigo de verdade, você foi aquele amigo de muito tempo, você foi a galerinha de fora já, você foi tudo, mas você passou por todos aqueles processos para tentar entrar num grupo de amigos, dos amigos e dos amigos, assim, né? Então, a gente foi todos. Então, quando você, com toda essa informação que eu estou te dando agora, que é baseada em Massachusetts, da Universidade State of Ivana, que eu inventei toda essa parada aqui, você vai começar a analisar. E pode ser que você se aproxime mais das pessoas por causa disso. E aí tem o fator número 6, que é o último, que pode ser que você seja chato. Por isso que você não consegue fazer amigo adulto, gente. Você pode ser aquela pessoa chata. Você já pensou nisso? Porque assim, eu acho muito lindo que todo mundo diz, ai, fulano é chato, fulano é chato. Amiga, desculpa te informar, mas você pode ser a pessoa muito chata. E as pessoas estão se afastando de você. Ai, eu não quero te noiar, mas assim, você já parou para pensar nisso? Que você também pode ser o chato do rolê? Caraca, velho, as pessoas só acham que os outros podem ser as coisas. Esse que é toda a minha mensagem para você. Que você pode ser a chata, meu. Sério. E aí, o chato, eu queria entrar num outro assunto, que é a amizade abusiva, né? Relacionamento abusivo em amizades, assim. Que geralmente o chato tem muito disso, né? A relacionamento abusivo da amizade é aquela pessoa que só te critica, é a pessoa do ego, às vezes que você não tá vendo, porque daí você sai com essa pessoa só fala dela, só fala dela, só fala dela, dos problemas dela, e você tá ali
e ela não te valoriza, assim. É igual um relacionamento de amor, assim. Eu tenho toda uma teoria também que Tinder de amizade é igual Tinder amoroso. Quando eu vou conhecer uma pessoa, eu cuido da roupa que eu vou, eu marco um café com essa pessoa. O Tinder não é assim? Eu marco um café, aí eu cuido até a roupa que eu vou, pra eu não assustar. Agora eu já tô passando dessa fase, mas sabe a fase que você tá solteira, que você começa a sair assim, que você quer ser aceita? Já passei por essa fase. Aí a pessoa começa a falar, daí você analisa se ela pergunta só de você, se ela fala só dela. Isso é a mesma coisa no relacionamento amoroso quando você sai conhecer a pessoa. É a mesma coisa. E daí você sai, daí às vezes você gosta muito da pessoa, mas a pessoa não gostou de você. Então pode ter rolado só aquele café, né? E pode ser que a pessoa te amou e aí depois ela te convida para sair e daí você, não gostei dessa pessoa, não vai dar certo essa amizade. É igual, gente. E daí a pessoa não te responde as mensagens, você noia. Você já pensa, essa pessoa não gosta mais de mim, né? Não tá mais afim de mim. É a mesma coisa. Eu conto isso para as minhas amigas, elas morrem de rir. Mas é igual Tinder. Tanto é igual que, voltando para o relacionamento abusivo, você pode entrar numa amizade abusiva, numa pessoa que só te critica, numa pessoa que te critica fazendo piada, pessoa meio mal-humoradona, assim, que sempre põe os outros para baixo. Ai, por que você não faz isso aqui? Meio direta demais. Beleza, ser sincero, acho muito bom que somos sinceros, mas assim, cuidado, né? Cuidado para não confundir personalidade forte com mal educação, né? Que é, nossa, isso é o que mais tem por aí também. Ai, minha personalidade é forte. Cara, não, você é uma pessoa chata, você é uma pessoa difícil pra caralho de conviver. Porque tudo gira em torno do seu umbigo. Ou tudo é isso aqui. E eu tô falando isso como pra mim também, que eu posso muitas vezes ter sido essa pessoa. Posso ser essa pessoa hoje, por exemplo. Então, cuidado para não ser assim, sabe? E cuidado para ver se essa tua amizade tá sendo de troca, entendeu? Se rola essa coisa genuína, se não é só você que tá procurando o outro, igual relacionamento amoroso, que fica um correndo atrás do outro, tipo, se há quando o outro te procura, não é só porque ele tá pedindo alguma coisa, precisando de alguma coisa. Ele te procura porque ele quer saber genuinamente como você está. Tipo, cara, quanto tempo? Isso é amizade verdadeira. Eu acho que tem muita gente em amizade fake, assim. E que tá se doando demais para uma pessoa que não tá te respondendo na mesma altura, sabe? Mais uma vez, não precisa ficar se matando de doação. É como relacionamento amoroso. Como que é um relacionamento amoroso? As coisas funcionam de forma natural. Tipo, eu te procuro, você me procura, sabe? Assim, quando você começa a engrenar o namoro, a coisa simplesmente flui. É por isso, é porque vocês têm os mesmos interesses, vocês piram nas mesmas coisas. E por isso que também amizades duram anos, né? Eu acho que é um jeito de. É tipo relacionamento aberto de amizade. Você pode ter muitos ao mesmo tempo. Eu tenho muitas amigas. Como eu me mudei de muita cidade, cada lugar eu fiquei muito amiga de uma pessoa. E até hoje eu falo com essa pessoa, né? Eu fiz uma ou duas amigas em cada cidade que eu fui, assim, muito, muito próxima. E até hoje eu falo com elas. Então, como fui umas 4, 5 cidades, eu tenho no mínimo 10 amigas bem, tipo, próximas de mim. Umas super mais, porque tem mais afinidade, outras menos, mas todas a gente se fala, assim. E aí você começa a apresentar, e hoje quase todas meio que se conhecem entre si, porque elas viram personagens da tua história, né? Você conta, fulana de tal isso, fulana de tal aquilo. Então, isso também é sinal quando você é aquela pessoa que une, assim, que você apresenta, tipo, a minha prima foi morar em Barcelona. Teve a minha outra amiga de faculdade que tá morando lá. As duas são amigas. Essa minha outra amiga tinha uma amiga que precisava de alguém para morar junto. A minha prima está morando da amiga, da amiga, da amiga. Entende? Essa minha amiga de Barcelona é bem parecida comigo nesse sentido, assim. Então, eu sempre fui muito essa de unir. E ano passado também me toquei que para algumas amizades eu estava
eu tava doando demais, ou eu me sentia vigiada, ou eu me sentia meio peixe fora d'água, sabe assim, meio. Ah, não sei, eu me sentia inferior, ou sabe assim, eu comecei a analisar que eu não precisava me doar tanto para isso, né? Eu tenho esse costume de ser muito intensa. Ai, eu sou de escorpião. Nossa, consegui fazer um encaixe com signos que eu mal consigo fazer. Mas falam que escorpião assim é muito intenso. Ai, eu adoro falar isso porque eu não acredito em signos. Mas eu adoro justificar as minhas os meus defeitos por isso. Então eu sou intensa, né? E às vezes eu sou. E daí mistura com os momentos de insegurança ou que você tá se sentindo carente. Cara, amigo carente é foda, né? Eu já passei muito por isso. Uma e duas aqui eu caio nessa. Tipo, semana passada eu entrei numa fase de carência, assim. Essa semana. Fiquei meio carentão, assim. Ai, 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 tem que ficar demais. E tem gente que tem aquele comportamento bem adolescente com o amigo, né? Assim, intensaço, assim. Que põe a mão no fogo, por, sabe, assim. Também já passei por essa fase. Cara, acho que todo mundo passou. Agora que eu tô falando, você deve ter se tocado que você já passou por todas essas fases. E, e aqui também, acabei de conhecer a menina do Brasil, que foi assim. Que eu falei que eu ia contar a história, que eu disse que eu não ia conhecer nenhum brasileiro aqui, que tem um grupo de brasileiros aqui que é meio depressed. Todas, assim, toda cidade do mundo tem um grupo de brasileiros no Facebook. Assim, qualquer cidade vai ter fora do Brasil. É muito bizarro. As pessoas fazem contrabando de pão de queijo, contrabando de Nescau, tá vendendo uma cama, tá alugando, tá pedindo emprego, tá falando quanto que é o custo de vida. É isso, esses são os papos desses grupos. E daí eu entrei lá, achei muito depressão. Eu entrei lá, parecia uns feno passando, umas coisas, umas propagandas de igreja, umas paradas assim. Eu, cara, eu não vou conhecer ninguém nessa cidade. Aí a Bia, minha amiga do Brasil, falou assim: cara, deixa eu ver aqui. Ela jogou Baton Rouge no Instagram de local. E eu acho que porque ela tá no Brasil, puxou uma brasileira logo de primeira, assim, que foi a Suelen. Daí ela me mandou o perfil dela e falou assim: olha essa menina aqui. Ela tem a maior cara de ser legal, fala com ela. Tô falando que é igual relacionamento amoroso, porque daí iniciar uma amizade é tipo chegar na pessoa, tipo chamar ela pra sair. Olha, é muito difícil isso, cara. Daí eu, meu Deus, como é que eu vou chegar nela? Daí ela, meu, fala com ela. Diz que eu falei, meu, mas vai parecer que eu sou muito stalker. Daí o cara, quer saber? Eu vou contar a real pra essa menina. Daí eu falei, olha, daí eu fui com o perfil até do Dilemas. Olha, oi, eu não sou stalker. Mas aconteceu isso, minha amiga buscou e tal, te encontrou, e daí pela hashtag também vai malandra, e daí brasileiras e tal. E eu tô entrando em contato contigo aqui. Não pense que eu sou uma pessoa esquisita, louca. Só tô fazendo uma amizade sincera aqui. E eu tenho essas tirinhas, se você quiser seguir, vamos, né? Aí a Suelen, não, cara, que massa. Daí respondeu depois e tipo, na hora, ah, não, vamos sair tomar um café e tal. E fora do Brasil, você é muito você se abre mais para amizades um pouco assim, né? Ela, não, veio me buscar, veio me levar. E dela disse assim, cara, eu já fiz isso para muita gente, muita gente fez isso por mim, eu não me incomodo nem um pouco fazer isso por você. E é um legado que você deixa para eu fazer isso para uma próxima pessoa, sabe? As coisas fora do lugar vão passando de mão em mão. É um legado que você deixa, sabe? Assim, de como receber as pessoas. E daí foi bem legal, deu match, assim, na hora, né? Gosta de Kim Kardashian, gosta de Beyoncé, faz. A Suelen trabalhava com moda, então super fluiu a conversa, assim, sabe? Então, aí eu, aí eu fico naquela fase, será que eu chamo ela para sair de novo? Será que ela gostou de mim? Eu fico noiada daí, assim, né? Porque a Suelen meio que já tem a vida dela aqui. Eu tô entrando.
Então, eu não quero ser uma pessoa carente, assim, né? Que vai assustar. Eu tô falando, é igual relacionamento, já falei isso 1000 vezes. Eu não quero parecer que eu tô desesperada para fazer amigos. Viu? Eu não quero estar desesperada, parecer que eu tô atrás de namorado. Então, eu fui deixando só ela em vinha, assim, né? Fui dando confiança e agora tá fluindo um pouco mais. Cada vez que tu sai com a pessoa, tu conhece um pouco mais dela, assim. E eu não sei quando é que eu vou fazer amigos de novo e é toda essa teoria aí que eu queria compartilhar com vocês. Deve ter dado mais de 1 hora de podcast aqui. Eu já tô rouca. Falei muito alto. Ai, gente, ó, eu falo tão pouco que eu fico rouca. Meu Deus. Mas deixa aí nos comentários. Se inscreva aqui no canal, né? Deixa um comentário. Vá ver na lojinha virtual. Isso aqui tem tudo um custo para fazer, esse trabalho todo que eu estou fazendo aqui. Se quiser ajudar que mais podcasts sejam criados, mais tirinhas sejam criadas, passa lá na loja virtual, vai ter lançamento babado semana que vem. Esse ano ninguém me segura. E comenta aqui embaixo do que de tudo isso tu se identificou. Eu vou ajeitar esse post, vou subir esse post todo escrito, assim, tirona, ilustrada, no blog, que eu já iniciei ele há meses atrás, acho que em agosto comecei esse post. E comenta aí, cara, alguma coisa, vamos trocar uma ideia e tal. E mentira, não acabou. Eu acabei de lembrar que eu esqueci de classificar uma pessoa dessas todas e que a gente é também. É aquela pessoa que ela é um pouco do ego, que além dela ser do ego, ela é aquela pessoa que quando você começa a falar das tuas coisas, ela para de prestar atenção automaticamente. Ela começa a olhar para volta, assim, dela lembra assim que você tá falando, dela volta, olha para você, ela se perde de novo, dela volta, olha para você e dela, ai, guria, que foda, e responde assim. Ela não presta atenção no que as outras pessoas estão falando, a não ser que aquele assunto tenha a ver com ela. Tipo, é difícil ela prestar atenção em algum assunto que você está falando, assim. Ela perde atenção muito rápido em você. E ela pergunta as coisas por educação. Às vezes, não, isso também acontece quando você encontra uma pessoa e a pessoa pergunta, e aí, como é que você tá? Como andam as coisas? E você cai na besteira de achar que aquela pessoa está interessada e você começa a falar e aquela outra pessoa já muda assim, já começa a olhar para o além, mexe no celular e não, não. Aí quando eu percebo que a pessoa faz isso, meu Deus, eu tô vendo um passarinho muito lindo daqui. É aquele do Angry Birds, o vermelhinho. Gente, ele é lindo. Tá, foco. Então, ela é essa pessoa que olha para o além. E aí, a gente é essa pessoa muitas vezes, porque eu tenho certeza que você parou de prestar atenção num monte de coisa, inclusive nesse podcast, ou inclusive em qualquer assunto. A gente vira muito essa pessoa. Então, também cuidar pra gente. É difícil, né? Se a coisa não tá interessante, a atenção não fica, né? Mas se a pessoa tá falando uma coisa muito séria pra você e você tem uma consideração por ela, preste atenção no que ela tá falando, porque é muito foda falar. E todo mundo já foi as dois personagens também. É só isso que eu queria dizer. Obrigado por ouvir até aqui. Eu não sei se eu já falei isso, porque eu vou dando pause e gravando um áudio depois do outro. E. Nossa, agora eu tô até de ressaca de tanto que eu falei. Mas valeu, gente. Até semana que vem. É nós aqui no podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais, as tirinhas. Ai, vou ficar aqui com a minha ressaquinha de visão do mundo. Beijo!